Operação que investiga fraude na saúde do Rio de Janeiro prende em São Paulo ex-executivos da Philips. Ministério Público diz que prejuízo aos cofres do Estado chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Polícia do Rio apreende 48 granadas em paiol de traficantes. Inquérito sobre o assassinato de Vitória Gabriele é concluído. Os 3 presos serão denunciados pela promotoria por homicídio e ocultação de cadáver. Presos rebelados em Curitiba libertam 3 de 4 agentes mantidos reféns desde domingo. Relator do Orçamento Federal quer suspender o reajuste do funcionalismo no ano que vem. Casal é envenenado com arma química na mesma cidade do Reino Unido, onde ex-espião russo foi atacado. Marinha da Tailândia divulga vídeo que mostra os meninos presos há 13 dias numa caverna. Motorista atropela pedestres na cidade base da seleção na Rússia. 1 morre e 5 ficam feridos. Paulinho é poupado no último treino da seleção brasileira em Sochi. Brasil e Bélgica. De um lado, melhor ataque e do outro, uma das melhores defesas. Fim do mistério. O torcedor que viralizou nas redes sociais como o feiticeiro do Hexa é russo. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia de São Paulo concluiu a investigação do caso Vitória Gabriele. O inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público. 3 testemunhas ouvidas em sigilo confirmaram que a menina de 12 anos foi assassinada por engano em Araçariguama, no interior do estado. O crime foi encomendado por um A Polícia traficante. Federal prendeu hoje 20 acusados de desviar dinheiro da saúde no Rio de Janeiro. Empresários executivos de grandes empresas, entre elas multinacionais, são suspeitos de fraudar licitações. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia informou que está à disposição para colaborar na investigação. A defesa de Miguel Skin e Gustavo Estelita classificou as prisões como ilegais, baseadas em mentiras contadas por um delator. O ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, não se manifestou. A GE diz que as acusações contra Dauro Speranzini Júnior se referem a um período em que o executivo ainda não trabalhava para a empresa. Já a Philips diz que ainda não teve acesso ao processo, mas que está cooperando com as autoridades. Em instantes, meninos presos em caverna na Tailândia começam a ter aulas de mergulho. Neymar, amado e criticado. Craque da seleção exagera nas quedas ou é vítima de perseguição? A gente volta já já. A polícia do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha que traficava armas escondidas dentro de aparelhos de televisão. O armamento era contrabandeado do Paraguai. Os 2 líderes do bando foram presos. Na Tailândia, os 12 meninos e o técnico de futebol deles, presos numa caverna há 13 dias, passaram hoje pela primeira consulta médica. Eles também começaram a receber aulas de mergulho, que é uma das alternativas de resgate. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e também pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975, durante a ditadura militar. Para o tribunal, o caso configura crime contra a humanidade. A Justiça do Equador determinou a prisão preventiva do ex-presidente do país, Rafael Correa. Ele é acusado de mandar sequestrar um político da oposição em 2012. A seguir, carro em alta velocidade invade calçada, mata uma pessoa e deixa 5 feridas em Sochi. Saiba quem é o torcedor que viralizou na internet e ficou conhecido como o feiticeiro do Hexa. É já já. Depois de celulares e games, as bebidas são os alvos preferidos de estelionatários que agem pela internet. Todo cuidado é pouco, tanto para quem vende quanto para quem compra. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 6 pré-candidatos à presidência da República participaram hoje em Brasília de uma sabatina promovida pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Eles apresentaram propostas para o setor e também responderam dúvidas de empresários.
O inverno começou quente e seco em boa parte do país. A cidade de São Paulo está há mais de 70 dias sem chuva significativa. E com essa secura toda, fica difícil respirar. Quinta-feira de sol e calor na maior parte do Brasil. É no sul que a chuva insiste em cair. Só que não há mais probabilidade de gear no estado gaúcho. Mesmo com a chuva provocada pela umidade que vem do oceano, as temperaturas sobem. O dia amanhece com 12 graus em Porto Alegre e Curitiba. Em Florianópolis, a mínima é de 17. No litoral do Nordeste, o tempo também fica instável. Pode cair muita água entre Bahia e Alagoas. Sobre as temperaturas, sem novidades, elas continuam altas. À tarde faz 25 graus em Salvador e 28 em Maceió. Já nesta grande área clara do mapa, o tempo fica aberto. Inclusive, a baixa umidade vem preocupando. Além de São Paulo, em algumas cidades como Brasília e Campo Grande, por exemplo, o índice está abaixo dos 30%. Em todo o Sudeste, calor. Na capital paulista, a temperatura volta a subir, chegando aos 28 graus, o que potencializa o tempo seco. O Ministério da Saúde já confirmou quase 500 casos de sarampo neste ano no país. A maioria no Amazonas e em Roraima, onde existem surtos da doença. No Rio de Janeiro, 17... O Congresso Nacional deve votar na próxima semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. O texto prevê cortes nas despesas do governo federal, inclusive no reajuste dos servidores. O Congresso corre para votar antes das férias a medida provisória do acordo com os caminhoneiros. A paralisação provocou graves perdas para a indústria. A Petrobras anunciou um novo aumento para o gás de cozinha. A partir de amanhã, o preço do botijão de 13 quilos subirá 4,4% em média, passando a custar nas refinarias e sem impostos R$ 23,10. Já dura 4 dias a rebelião na Casa de Custódia de Curitiba. Dos 4 agentes penitenciários que eram mantidos reféns, 3 foram liberados. Os presos... Pelo menos 7 pessoas foram presas em Nova York, nos Estados Unidos, após um protesto contra o Serviço de Imigração americano. O juiz Valisney de Souza, da Justiça Federal de Brasília, absolveu o ex-ministro Gedel Vieira Lima por falta de provas no processo em que ele era acusado de intimidar Lúcio Funaro e a mulher dele para evitar que o doleiro fizesse acordo de delação premiada. Já o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, se tornou réu por lavagem de dinheiro. Segundo a acusação, ele transferiu dinheiro de propina para contas fora do país. A assessoria do ex-ministro disse que não há o que comentar e que acredita na inocência dele. Hoje é dia de decisão na Copa do Nordeste. Sampaio Corrêa e Bahia disputam daqui a pouco o primeiro jogo da final em São Luís. A seleção brasileira embarca às 3 da manhã no horário de Brasília para Kazan, o local das quartas de final contra a Bélgica. Hoje o Brasil treinou pela última vez em Sochi depois de uma temporada de quase um mês na cidade. Paulinho ganhou mais um dia de descanso e foi poupado. A reportagem é de Bruno Vicari. E um acidente gerou pânico hoje na cidade russa de Sochi. Um motorista invadiu a calçada, matou um pedestre e feriu outros 5. Essa câmera... Nosso craque Neymar é o jogador mais caçado nesta Copa. Já sofreu 23 faltas. Mas a fama de que ele cai demais e de que simula algumas situações no jogo tem gerado muita discussão dentro e fora do Brasil. O adversário do Brasil tem o melhor ataque da competição. A Bélgica já balançou a rede 12 vezes. Os jogadores, conhecidos como a geração de ouro, tentam uma façanha inédita: passar das quartas de final numa Copa do Mundo. A seleção da Bélgica é um retrato da mistura de povos e idiomas do país. O time tem jogadores de origem francesa, holandesa, africana. Mas os Diabos Vermelhos também contam com belgas típicos, descobertos nas pequenas vilas do interior. É o que você vai ver agora na reportagem do enviado especial Sérgio Uth. E vamos agora a outras notícias da Copa do Mundo.
Tomara que ele seja pé quente, né, Marcelo? Tomara. E a vitória sofrida da Inglaterra contra a Colômbia deu mais ânimo aos torcedores ingleses. É verdade, Raquel. A seleção, né, chegou às quartas de final pela primeira vez em 12 anos. E agora só tem um foco: vencer o próximo adversário, a Suécia. A reportagem é de Yula Rocha. E agora a gente faz um giro pelo Brasil. E você fica agora com as aventuras de Poliana. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.